Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Rua do Registro, Ministério de Bangu. Meu pastor presidente é o pastor Sóstenes Silva, para quem eu sempre deixo aqui a paz de Cristo. Como você sabe, aqui no quadro ebd.com do canal Boa Semente, nós estamos sempre comentando as revistas da editora Betel Dominical, do Ministério de Madureira, classe de adultos. Estamos no segundo trimestre com uma lição sensacional que é sobre Salmos. Estamos estudando o livro de Salmos. Então, estamos aprendendo muito com o nosso pastor Adriel, que é o escritor aí desse comentário todo desse trimestre. Inclusive, tem uma entrevista aqui que você pode acessar e conhecê-lo um pouco mais, desse grande homem de Deus que nos presenteou com essa lição tão brilhante, tão maravilhosa, que é a lição sobre Salmos. Tem muita coisa boa. Hoje nós vamos trabalhar a lição de número 4, buscando conhecer os caminhos do Senhor, o Salmo 25. Essa lição está sensacional, você não pode perder. Eu vou dar aquele intervalo que você já sabe, que é para você pegar a sua revista, pegar o seu copo d'água, o seu cafezinho, enfim, e também trazer papel e caneta, porque nós vamos fazer um esboço aqui. Na primeira parte da nossa videoaula, eu vou fazer o apanhado geral da lição, explicar a lição como um todo, e na segunda parte eu vou fazer então o esboço junto contigo, igual na lição 3, lembra? Então, vou fazer isso de novo, só que vou juntar as duas partes e vai ser muito legal. Muitas pessoas falaram que gostaram, o retorno foi muito positivo, foi muito bacana e disseram que gostaram bastante da aula e eu vou repetir aqui isso para vocês. Tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Não esquece de compartilhar esse vídeo, não esquece de dar um like e dar um glória. Clica no sininho, assim sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Se você puder, o seu nosso parceiro, investir nessa obra, clique aqui no Apoie-se. Aqui nós temos os top. Aqueles nomes que aparecem no final de todo vídeo meu, para os quais eu deixo meu agradecimento, que me ajudam a fazer esse trabalho. Então vamos lá? Tá preparando? Então roda a vinheta. Muito bem, estamos de volta e vamos comentar então a lição de número 3. Vamos a ela. Nessa primeira parte, como eu disse, a gente vai fazer um rápido apanhado, um plano geral, e depois na segunda parte eu vou mostrar como você preparar um esboço. Inclusive eu fiquei muito feliz essa semana porque um dos nossos irmãos aí em Cristo Jesus, que é lá do grupo lá do ebd.com, não sei se vocês sabem, mas a gente tem um grupo no ebd.com, um grupo de WhatsApp, né, onde a gente trabalha só com temas da Escola Bíblica Dominical e também um no Instagram. Se você quiser fazer parte desses grupos, é só você entrar aqui em contato na descrição desse vídeo. Ali a gente compartilha várias dicas importantes sobre EBD. E eu fiquei feliz porque o irmão, deixa eu ler aqui o nome dele aqui para não esquecer, o irmão Cássio Roberto, ele usou o trabalho que a gente fez ali, ele fez o esboço também, ele botou a foto aqui no nosso grupo, eu fiquei muito feliz, ajudou muito ele a dar a sua aula, e isso me incentivou a gravar mais vídeos sobre isso, e eu vou estar fazendo então esse vídeo também com o esboço. Então nessa primeira parte a gente vai fazer apenas o apanhado geral da nossa revista. Então, como você já sabe, nós estamos aqui na lição de número 4. Muito bem. O objetivo dessa lição, como você sabe, são 3: falar sobre os anseios de Davi, ensinar o valor de seguir o caminho do Senhor, ou os caminhos, né, do Senhor, e mostrar as características dos caminhos do Senhor.
Você sabe também que cada uma desses objetivos estão dentro de um tópico separadamente, você deve explorá-los e sempre retornar para saber se você realmente trabalhou esses tópicos aí a contento. O nosso texto é o Salmo 25 de hoje, diz assim: A ti, Senhor, levanta minha alma, Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Qual é o homem que teme o Senhor? Ele ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Então, esse Salmo 25, ele é justamente um salmo em que o salmista, Davi, roga a Deus, né? É um pedido, é um clamor, é uma busca ao Senhor, é uma oração. Essa lição de hoje está dividida em 3 pontos, tá? Ou 3 tópicos. No primeiro tópico, ele fala sobre como compreender os anseios de Davi. No segundo tópico, ele fala conhecendo os caminhos do Senhor, e ele vai trabalhar os caminhos do Senhor para Davi. E no tópico 3, ele vai falar sobre o desejo e reconhecimento do salmista. Nós vamos então ver que nesse salmo, essa oração de Davi, no momento da sua angústia, no momento da sua tribulação, no momento da sua dificuldade, expressa a necessidade de se buscar ao Senhor. Então, o tema desta lição é buscar, conhecer os caminhos do Senhor. O Salmo 25 expressa não apenas um pedido de socorro e de perdão, mas também o desejo de alguém que quer conhecer mais ainda os caminhos do Senhor e viver de acordo com os padrões da sua palavra. Você quer conhecer mais o caminho do Senhor? Você tem interesse, anelo pelo Senhor? Então esse salmo é o Salmo de número 25, é o salmo que você precisa estudar, porque ele fala justamente sobre isso. O salmo é uma expressão de um clamor, de uma oração, de um pedido ao Senhor. Pedido para que ele possa compreender os anseios do Senhor, os desejos do Senhor, pedido para que ele conheça os caminhos do Senhor e pedido para que ele esteja firme sempre nos caminhos de Deus. Esse salmo tem uma característica muito interessante, é um salmo acróstico. Lembra que eu falei para vocês na primeira lição? Eu conversei com vocês sobre o salmo acróstico. Eu vou dar uma passada aqui só para você relembrar, mas se você perdeu, você deve ir lá na aula de número 1, porque na aula de número 1, justamente, eu falo sobre isso. O salmo acróstico é justamente um salmo em que cada verso começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico. Os acrósticos servem para memorizar o alfabeto hebraico e o conteúdo nele enunciado. Aqui está o Salmo 25 e você vê aqui as letras do alfabeto hebraico. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zai, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samek, e cada um deles. Cada letra dessa, na verdade, significa não é uma letra como nós conhecemos, na verdade é um pictograma, é uma ideia que está por trás dela. Por exemplo, do Aleph, né, você tem aqui, o pictograma dela seria uma cabeça, né, de um animal, um gado, significa boi, força, líder, ok? Cada versículo desse, começando com uma letra dessa, tem um sentido da letra que vem na frente. Então, por exemplo, aqui no Aleph significa força, poder, líder. Então o texto diz: a ti, Senhor, levanta minha alma, Deus meu, aqui, né? Em ti confio. Beit, confiança, que quer dizer também casa, dentro. Você está entendendo?
Então é importante você não descobrir, você tem que saber hebraico, não. É você entender que está feito num acróstico, no sistema do acróstico, e que o acróstico servia para quê? Se você é um aluno nascido aí da gente, sabe que o acróstico servia para memorizar, para que eles pudessem decorar, uma vez que não havia ainda a escrita, e então os textos eram falados, eram cantados, e depois mais tarde, né? Depois de um período bem mais tarde, a transcrever esses salmos. Então, esses salmos que antes eram falados passaram a ser escritos. E a forma de escrever em acróstico era uma forma de se memorizar. Dá uma recuperada na aula 1, tem outras formas também na lição 1, que fala ali sobre paralelismo hebraico, sobre poesia hebraica, enfim. Só para você entender que esse salmo é um daqueles exemplos que a gente falou lá atrás, o Salmo 25. A primeira coisa que ele diz no tópico 1 é que a oração é a arma do cristão. Davi expressa neste salmo sua atitude em forma de oração e meditação. O que é oração, gente? Oração é apresentar a Deus as nossas súplicas. Tá? E meditação é quando percebe os atributos de Deus e reflete sobre eles. Às vezes nós apenas oramos, mas não meditamos. Existe um segredo muito grande na meditação na palavra de Deus. Meditar é pensar sobre algo, é refletir sobre algo. Nós não podemos apenas ler a palavra, mas temos que meditar nela, ou seja, ler o texto e entender o que ele significa para nós, extrair dele o conhecimento necessário que o texto quer nos dizer. Isso chama-se meditar. Por isso que a Josué o Senhor falou, medita na palavra de dia e de noite. Ou seja, colocar a palavra, a Bíblia, né, os textos sagrados no seu coração, de forma que você entenda, perceba os atributos daquele que é o eterno, através daquele texto e o que ele quer para a sua vida. Isso chama-se meditação. O Salmo de Davi, então, é uma oração que expressa essa atitude também de meditação, de busca ao Senhor. Também você pode entender que a oração de Davi, no 1.1, ele vai falar sobre a oração de Davi, que é um salmo que registra a oração intercalada com meditação. E ele faz 7 pedidos, né? Não me deixes confundido, faz-me saber os teus caminhos, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, perdoa os meus pecados, olha para a minha aflição, olha para os meus inimigos e guarda a minha alma. Né? 7 pedidos aqui no tópico 1. No 1.2, um dos pedidos dele vai estar escrito dizendo, não me deixes confundido. Davi está pedindo ao Senhor para não lhe deixar envergonhado. Ao fazermos a vontade de Deus, podemos atrair diversas oposições, até mesmo dos nossos familiares. Jesus falou sobre isso em Mateus 10:36. Traições, perseguições e compreensões também estão presentes na caminhada daqueles que piamente querem viver em Jesus, 2 Timóteo 3:12. Padecerão aflições. Porém, a recomendação de Paulo para Timóteo é aplicável a nós. Tu, porém, permanece fiel. E o salmista é isso que ele faz. Ele fala, Senhor, não me deixe confundido. Davi enfrentava 2 tipos de problema, internos e externos. No campo interno, ele tinha problema com seus familiares. E no campo externo, ele tinha problema que eram os seus inimigos. No interno, os seus familiares não acreditavam nele. E no externo, ele teve grandes problemas também, grandes revoltas contra ele, grandes perigos, e Davi foi vencedor. E por que Davi foi vencedor? Porque ele confiava no Senhor. A terceira oração de Davi é perdoar os pecados. Né? Todo mundo sabe que Davi tem aquele salmo lindo, que é o Salmo 51, e onde ele expressa o coração dele no sentido de pedir perdão, de buscar o Senhor. O Salmo 25, Davi pede perdão ao Senhor, e pede a ele que não se lembre dos pecados da sua mocidade. E é interessante que Deus justamente faz isso conosco. Deus não se lembra dos pecados que nós praticamos, que nós fizemos, quando nós nos arrependemos e deixamos, quando nós nos arrependemos e buscamos ao Senhor. A Bíblia diz que os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento. Porém, é importante sempre nós estarmos pedindo perdão, lembrando a nossa pequenez e a nossa miséria. E aí é interessante porque existem outros textos que nos lembram também sobre o perdão. Deus é bom e sempre pronto
a perdoar. Eu e você também, em nossas orações, precisamos pedir perdão. Se o Salmo foi escrito para que possamos entender a palavra de Deus, é importante também nós aplicarmos os ensinamentos que eles têm. Se Davi, que era um homem de Deus, pedia perdão, nas suas orações, nos seus clamores, nós também precisamos pedir perdão em nossa oração. Você não pode chegar na presença de Deus e não fazer um pedido de perdão. Senhor, me perdoe os meus pecados, as minhas falhas, as minhas culpas, porque todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca, já comete pecado. No tópico 2, ele fala sobre o desejo e reconhecimento do salmista. E ele tem 3 desejos importantes, 2 desejos e um reconhecimento. O primeiro desejo é a vontade de ser guiado pelo Senhor. O segundo desejo é de ter intimidade com Deus. O terceiro desejo é o reconhecimento que Deus é Salvador. E você tem isso expresso, da vontade de ser guiado pelo Senhor, no Salmo 25, 5a, que ele diz: guia-me na tua verdade e ensina-me. Né? Como é que é interessante, né? Ele tem vontade de ser guiado pelo Senhor. Hoje em dia, as pessoas são guiadas por tantas coisas, mas não são guiadas por Deus. Necessário ser guiado pelo Senhor. No 2.2, ele está dizendo ali o desejo de ter intimidade com Deus. Salmo 25, versículo 14, ele diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Existe uma relação de intimidade muito bonita nas orações, né? Ou na oração. Davi era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele buscava, ele anelava essa intimidade. Eis aí o segredo do sucesso de Davi. Primeiro, ele era guiado pela vontade de Deus, ou ele tinha desejo de ser guiado pela vontade de Deus. Isso não quer dizer que ele não errasse, que ele não pecasse, mas que ele tinha o desejo no coração. Lembra, Deus trabalha com o desejo do homem. Deus trabalha com a vontade do homem e não com a ação do homem. O desejo de ter intimidade com Deus também era importantíssimo, ele buscava, ele anelava isso. E no 2.3 fala justamente sobre o reconhecimento de que Deus é Salvador. Quando o versículo 5 ele diz: Tu és o Deus da minha salvação. É importante como Davi, um homem segundo o coração de Deus, talvez ele seja um homem segundo o coração de Deus, porque ele tem a capacidade de ser humilde na presença do Senhor, ser guiado não pelos seus conceitos, pelo que as pessoas dizem, pelo que a sociedade diz, mas ser guiado pela palavra do Senhor. E tem intimidade com Deus. Isso implica em relacionamento e o reconhecimento de que tudo que é de Deus, que Ele é o Senhor e Ele é o Deus da nossa salvação. No tópico 3, ele diz assim, né? Conhecendo os caminhos do Senhor. E aí ele vai colocar 3 pontos importantes: o caminho da obediência, o caminho da graça e o caminho da perfeição. É curioso como hoje em dia as pessoas estão em busca de prosperidade, de bênçãos materiais, de coisas físicas, enfim, de buscando a Deus pelo que Ele faz e não pelo que Ele é. Buscando a Deus pelo que Ele realiza e não pelo seu caráter. A oração sincera, a oração que busca o contato com Deus, produzida por esses homens, esses clamores, esses cânticos, eram expressões de alguém que não estavam com os olhos nas mãos de Deus, mas nos seus pés. O que quer dizer isso? Eles não estavam esperando bênçãos materiais, eles estavam apenas adorando ao Senhor, reconhecendo o seu caráter, reconhecendo a sua bondade, reconhecendo as suas maravilhas. Então, o salmista propõe 3 caminhos importantes, né, em decorrência da busca ao Senhor. Primeiro, o caminho da obediência. E é muito difícil nós queremos obedecer. Hoje as pessoas não querem mais obedecer. Não querem mais a obediência. Salmo 128, versículo 1 diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O segundo é o caminho da graça. E o caminho da graça é justamente confiar nas misericórdias do Senhor. Confiar no fato de que Deus é bom e que Ele tem sempre uma bênção para nós, e que aquele que caminha na graça de Deus deve ser um praticante dessa graça. Ou seja, aquele que foi alcançado por Deus precisa também praticar a graça para com os próximos. É o que está em 2 Samuel 9:1, quando Davi agora, depois que ascende ao reino, depois que toma o poder, ele lembra-se da casa de Saul e procura alguém da sua família para lhe fazer justiça e para fazer a restituição. Pratique o caminho da graça.
graça. O caminho da graça é o caminho do amor, é o caminho da misericórdia. E esses 3 caminhos, é por isso que ele diz, conhecendo os caminhos do Senhor, porque existe o caminho da obediência, existe o caminho da graça. E o último caminho é o caminho da perfeição. Todos esses levam ao único caminho, que é o Senhor. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sobre esse caminho da perfeição, você tem 1 João capítulo 4, 18, dizendo, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Por que eu estou trazendo esse versículo? Porque quando a gente pensa em perfeição, a gente pensa logo em ser perfeito, em não errar, em não pecar. Mas não é esse o conceito de perfeição bíblica. Não é esse o conceito de perfeição para o judeu. O conceito de perfeição está relacionado a uma prática diária, a uma vida de santidade, que também não está relacionada à questão do não pecar, mas relacionado ao reconhecer o erro e praticar, sobretudo, o maior mandamento, que é o amor. Nós somos perfeitos quando vivemos em amor, porque quem ama já cumpriu todo o mandamento. O verdadeiro mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo, ou amar a Deus sobre todas as coisas, se expressam pelo amor. O decálogo, os 10 mandamentos, todos eles são expressos pelo amor, porque quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não adultera, quem ama não faz nem jura em falso, não faz nenhuma daquelas coisas. O amor é o verdadeiro cumprimento. Por isso que nós temos que buscar a perfeição. Só que essa perfeição não é não pecar. Aliás, a própria Bíblia fala que aquele que diz que não comete pecado já é mentiroso. Então, na verdade, o que nós temos que buscar é o caminho da perfeição. E esse caminho é de amar ao próximo. Conclusão. Os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos viver segundo a vontade de Deus. Muito bem, agora que a gente está chegando aí ao final, eu queria agora com você, para a gente passar para nosso esboço. Vamos fazer o esboço aqui rapidinho, papel, caneta e vamos lá. Bem, muito bem, então nós vamos pegar agora, né, nossa lição e vamos fazer o nosso esboço, lição de número 4, né, conhecendo os caminhos do Senhor. Eu já fiz toda essa parte já com vocês, da leitura, de tudo direitinho, e agora a gente vai preparar o nosso esboço. E aí, como você já sabe, você vai pegar as folhas de papel, ok? 3 folhas de papel, dobra no meio, A4, assim. Você dobra as folhas direitinho e já faz ali o seu caderno. E aí você começa já a esboçar já o tema da sua revista. Como você sabe, a gente usa só o material da revista para mostrar para vocês como não é difícil, né? E que você pode fazer aí, preparar a sua aula, o seu esboço também tranquilamente. Então, eu já adiantei aqui um pouquinho para o vídeo não ficar muito longo. Você tem então a lição 4, buscando conhecer os caminhos do Senhor. Nosso salmo é o salmo de número 25. As características principais é que foi escrito por Davi, né, um dos grandes escritores do livro de Salmos, e ele é um texto acróstico. E a gente já viu na aula passada o que é um acróstico. Por isso, cabe você fazer uma revisão. Sempre começar a sua aula recuperando, né, aquilo que já foi dado. E aí você pode perguntar a eles, né, o que é o acróstico. E aí você tentar recuperar. Isso foi visto na lição de número 1, né, que nós vimos aí. A lição de número 1. E aqui eu trouxe um rápido pequenininho acróstico só para relembrar, porque é importante você também trabalhar com visual. E também para você também que está assistindo esse vídeo, porque 70% daquilo que nós aprendemos vem pela questão que nós vemos, pela opção da visão. Aqui eu botei uma palavra, feliz, né? E com ela eu escrevi também algumas palavras. Feliz, espera, luz, inspiração e zelo. Aqui, ó, formei o meu acróstico aqui só para lembrar para eles. E qual era o sentido do acróstico? Para quê, né? Era para memorizar, porque eles estavam numa sociedade que era oral. Ou seja, ainda estava no mundo oral e por conta disso ela não detinha a escrita. Esses textos, na verdade, são hinos, né, que eram cantados, eram cânticos, que eram entoados. Mais tarde eles vão se transformar em textos, mais tarde vão se transformar em salmos. Muito bem, e aí a gente continua daqui
No tópico, eu vou fazer uma rápida rascunho aqui, né, um esboço do nosso tema. A gente já viu isso com mais calma e agora eu vou só batendo nos tópicos principais. No número 1 é a oração de Davi, né? No ponto 1.1, a oração de Davi, né? E aí a oração que tem 2 pontos importantes aí, que também é a questão da oração dele ser intercalada entre oração e meditação, né? Oração e meditação. O Salmo de Davi tem esses 2 pontos importantes. No caso, a oração é falar, né? Oração, orar, falar, né? E meditação é pensar, né? É também importante você falar sobre isso, porque ele meditava na palavra, ele pensava sobre a palavra, a questão da razão, né? Não é só ler o texto, é também meditar sobre o texto, é pensar sobre ele. Então essa é a primeira característica que ele traz aqui. No 1.2, ele fala sobre não me deixes confundido. E por que o salmista falava isso? Porque ele enfrentava 2 problemas. Um problema no campo interno e outro no campo externo. No campo interno, ele tinha um problema com a sua família. E no campo externo eram seus inimigos. Seus problemas, suas lutas, dificuldades faziam com que Davi ficasse muitas das vezes perdido diante da batalha. Por isso ele roga, pedindo que não me deixes confundido, não me deixe perplexo diante da minha dificuldade. E no 1.3, vou botar nessa folha mesmo para ficar bem pequenininho, para ficar bem enxugado aqui o nosso esboço. E aí a gente tem aqui também a segunda coisa que ele pede, né? Ele pede primeiro, né, para que não seja confundido, e segundo, ele pede para que o Senhor perdoe os seus pecados. Então, perdão dos pecados. E aí a gente tem vários textos sobre isso, né? Salmo 130, versículo de número 3 e 4. Acabou que ficou curto, vamos virar. Aqui a gente pode seguir. Do lado de dentro aqui você tem. E aí você pode colocar aqui os versículos sobre isso, sobre perdão, né? Os versículos sobre perdão que são importantes. Salmo 130, 3 e 4. Você tem Isaías 1, 18. Você tem Salmo 86, versículo de número 5. Né? Todos esses textos aqui falam sobre a questão do perdão. E no tópico 2, ele já vai falar sobre uma questão também muito importante, que é desenvolvimento aqui, o desejo e reconhecimento do salmista. Então ele tem 2 desejos e um reconhecimento. Qual é o primeiro desejo dele? 2.1, ser guiado. Isso está lá no versículo de número 25 do Salmo 25 que a gente está lendo. Ele quer ser guiado. E guiado nos lembra o quê? Nos lembra direção. Ser direcionado por Deus. Guiado nos lembra sobre fragilidade. Guiado nos lembra sobre dependência. Eu estou rapidinho aqui, você vai acompanhando comigo, vai fazendo aí comigo. Guiado significa limitação. Opa, aí, ó, só aqui você já tem um esboço aí, ó, de uma pregação top. Essa aqui é a característica aqui. Essas características aqui desse salmo que pede essa questão de ser guiado. Por que ele precisa ser guiado? Ele reconhece que precisa de direção, ele reconhece a sua fragilidade, ele reconhece a sua dependência e reconhece a sua limitação. Tem um outro salmo que fala sobre isso, que é o salmo de número 23. Lembra? O salmo do bom pastor, que a gente estudou
semana passada. Oh, maravilha, glória a Deus. Muito bem. Qual é o segundo pedido dele? Intimidade. Deixa aí o seu comentário aí se está sendo bom para você, está sendo abençoando a sua vida. Então, versículo 14, que é o versículo do Salmo 25, e essa questão da intimidade está ligada a relacionamento. Relacionamento com quem? Relacionamento com Deus. Ele, Davi, é um homem que tem intimidade. Davi é um homem de intimidade com Deus. Ele tem relacionamento, ele tem vida com Deus. E é por isso, talvez, que Deus diga que ele é um homem que tem, segundo, né, o coração aqui, né, segundo, né, Deus, coração segundo Deus, coração segundo ao Senhor, intimidade. Bom, e essa intimidade aí expressa para o seu relacionamento com Ele. E aí você pode citar exemplos de homens de Deus que tiveram vitória através da intimidade. Não é interessante isso? Você sempre trazer outros, lembrar, fazer relações, né, com outros exemplos da Bíblia para que o seu aluno possa entender de forma prática aquilo que você está dizendo. E aí você tem, posso citar vários, né? Deixa eu ver aqui alguns exemplos, mas eu posso citar vários, mas vou citar aqui Abraão, pai da fé. Foi um homem que teve extrema intimidade. Deus falou para ele: Abraão, sai da sua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar, né? Ele figura lá em Hebreus, capítulo de número 11, do versículo 1 ao versículo de número 18, e por aí vai. A fé é o firme fundamento, e fala sobre Abraão. Então é interessante. Lá nessa mesma galeria você tem ainda Enoque, aquele que andou com Deus, teve tanta intimidade com Deus, Deus gostou tanto dele que chamou ele para ele, andou com Deus, Enoque. E você tem também mais um, só para não ficar muito longo, Moisés, um outro homem que teve intimidade. Ele falava com Deus cara a cara. Aleluia. Bom, esses são os dois pedidos, tá? Os dois desejos que Davi tinha. E o terceiro é um reconhecimento. 2.3. O quê? O que Davi reconhecia? O reconhecimento, né? O que ele reconhecia? Que Deus era Salvador. Deus é o seu Salvador. E aí o autor chama a atenção para que hoje, né, tantos lugares se falando tanto de dinheiro, né? De dinheiro, de bênçãos materiais, as pessoas todas querendo bênção, querendo não sei o que, vitória, corrente, chave disso, chave daquilo, aí, né, todo mundo prosperidade, enquanto na verdade a igreja, né, que está lá lutando, falando a palavra, pregando a palavra, né, tem 2 ou 3 ali que vão na igreja e tal, né? Mas na verdade o Davi tinha a ideia da dependência de Deus. Ele estava olhando não para as mãos de Deus, aquilo que Deus tinha, mas para o seu caráter. Isso chama-se adoração. Ele reconhecia Deus como seu Salvador. Muito bom. E no tópico 3, e já chegando já ao finalzinho do nosso esboço, no tópico 3, a gente vai ter justamente conhecendo o caminho do Senhor. E nesse ponto ele vai falar só de caminhos. Eu vou só no esboço, então vou só resumindo, né? Caminhos. E aí ele tem 3 caminhos importantes que a gente já falou com vocês. É mais uma revisão, né? O caminho da obediência. E como é bom a gente ser obediente. Jeremias 7, 23. Né? Só se pode ter vitória através da obediência. Muito bem, a obediência. A obediência traz bênçãos.
A obediência traz bênçãos, mas a desobediência... Isso aqui eu estou te dando mais. Você também trazer lá mais coisas também. A desobediência traz maldição ou problemas. Exemplos de homens que foram desobedientes. Saul, o rei Saul. O próprio Davi também trouxe muitos problemas. É interessante, né? Que Deus não esconde o erro de ninguém. Davi também foi um homem problemático, mesmo sendo o coração de Deus, também teve sua parcela de desobediência e pagou um preço alto por isso. Salomão, Jonas e outros. Então a desobediência é um problema sério, mas ele é por isso que Davi pede a Deus para que ele incline, para que ele ache o caminho da obediência. A obediência também, você pode acrescentar, significa conversão, mudança. Mudança de quê? De vida. O verdadeiro evangelho pede mudança de vida. Estamos preocupados com exterior. Exterior. Quando na verdade Deus está preocupado com o interior. Né? Porque na verdade Deus está em oculto. Mas o homem está preocupado com a aparência. Eita, e aí olha só que interessante, é interior, né? O oculto, Deus está em oculto, né? E o exterior é a aparência. Por isso Deus falou para Davi que ele não olha, falou para Samuel, eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. 3.2, o caminho da graça. Aleluia. Esse caminho da graça é manifestado para Davi. Davi é um homem que reconhecia a graça de Deus. E algumas pessoas pensam que a graça é só do Novo Testamento. Não, a graça já está presente no Antigo Testamento, ela só não está operando, mas ela se faz presente. Tanto é assim que você tem homens que alcançaram a graça no Antigo Testamento. Exemplo que a gente tem é Noé. A Bíblia diz que Noé achou graça perante os olhos de Deus. Gênesis, capítulo de número 6, versículo 8 e 9, né? Achou graça. Então a graça ela se manifestava nisso. Já no tempo do Antigo Testamento. Achou graça. Deus deu o livro de graça. Graça é o quê? É um favor imerecido, algo que você não merece, né? Mas você alcança. E a Davi, mesmo sendo um homem pecador, ele é um homem que alcançou a graça de Deus, né? Mesmo sendo um pecador, alcançou a graça e ele queria, ele pedia, ele ansiava pelo caminho da graça, né? Ele ansiava por esse caminho. E o último caminho da perfeição, que a gente já falou sobre isso, e aqui é só um esboço, falando sobre o caminho da perfeição, né? Que essa perfeição o autor chama a gente de sincero, puro, né? Genuíno. Esse é o desejo, né? Desejo genuíno, que é diferente do mundo que a gente vive. O autor fala muito sobre isso, né? Esse mundo que a gente vive hoje, que é o mundo da hipocrisia, é o mundo da corrupção, é o mundo da desonestidade. Está acompanhando na sua revista? Você está vendo que eu estou batendo todos os pontos? E aí ele está falando justamente sobre isso. E na nossa lição a gente viu que o cumprimento dessa ideia da perfeição não é necessariamente ser perfeito, mas é o amor. Ah, maravilha! Vamos para a nossa conclusão? Aqui atrás você já vem aqui para a próxima folha. Conclusão. Os perigos da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento dos caminhos do
Senhor. E aí nós terminamos a nossa lição. Deixa eu arrumar agora ela bonitinha aqui, o nosso rascunho todinho. Legal. Deixa eu ver aqui onde nós estamos. Cadê a folha número 1? Aqui a lição a gente já tem. Fechou aqui o nosso bloco. Fechamos aqui o nosso bloco. E aí tá aí. Terminamos aqui. Agora vamos lá. Conhecer caminhos do Senhor, principais características. É um salmo acróstico, não é isso? É um salmo acróstico, cada palavra dele serve para memorizar. Aí nós temos aí a questão da oração, da meditação. Ele pede para não ser confundido perante os seus inimigos e seus problemas. No tópico de número 2, a gente tem o desejo e reconhecimento do salmista, né? São 3, de ser guiado, de ter intimidade e reconhecer a salvação, ou seja, o caráter do Senhor. Muito bom. E a gente vai terminando. Não esquece aí, ó, se está gostando, se foi bênção para você, se foi bênção aí para a sua vida, né? Se está abençoando você, se você foi de alguma forma tocado aí por essa aula, compartilha aí com alguém. Compartilha, seja também o caminho aí, o veículo da bênção de Deus para a sua vida. Opa, agora que você tá com o seu esboço aí, já preparou o esboço, o que você vai fazer? Coloca dentro da sua revista e pronto. Pode dar a sua aula aí, né, e partir para a guerra, municiado da sua Bíblia, do seu esboço já preparado, tudo mastigado e ter uma aula abençoada. Mas pastor, mas eu não sou professor, não está tendo aula. É o teu devocional, é o teu trabalhinho que fica aqui, ó. Depois você vem aqui resumidinho, não precisa mais ler todo o texto da revista, você já estudou e está aqui o seu resumo já todo preparado para você mesmo ter o seu devocional e até mesmo a sua pregação ou uma palavra, algo do tipo. Tá bom? Deus te abençoe.
Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de deixar o like e o glória. Não se esqueça de entrar para nossa família aí. Se você quiser, você pode entrar aí, baixar esse plano de aula, entrando em contato com a gente pelo zap que eu falei lá no começo. Adquira um dos nossos materiais. Deus tem bênção para você. Ore pela minha vida, ore pela sua família, ore pela sua igreja. Que Deus te abençoe. Ore pelo nosso dízimo.